Um, dois, fala, três pratos de trigo para 3 tigres, 3 tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres, 3 tigres. 3 pratos de trigo. 3 lá de R$1. Desentupidor de fogo. Cai tudo, cai teto, cai... O que nós vamos falar agora? Fala galera, Chico Mota, Davi Toledo, aqui em mais um vídeo do canal Nerd Demais. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre Guerra Civil. Guerra Civil. Que foi o assunto do nosso último vídeo, falando aí sobre Guerra Civil 2. Se você ainda não viu, dá uma clicadinha no izinho aqui em cima que você vai conhecer e conferir tudo que a gente falou aí no vídeo. Bom, agora vamos falar do Guerra Civil do cinema, né, que todo mundo já assistiu, ou pelo menos acha que todo mundo já viu. Se você não viu, vai embora porque vai ter spoiler. Vai embora não. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar, e que gerou bastante polêmica, principalmente entre fãs que tinham lido o HQ, é a adaptação. Sim. A forma como eles adaptaram. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara desde o começo é que assim, a Marvel ela desenvolveu dois universos muito distintos. O universo da HQ e o universo cinematográfico. Como é que é? O UCM, né? Então, assim, não tinha mesmo como eles fazerem um arco do Guerra Civil no cinema. Primeiro que são mais de 140 investidas envolvendo todos os arcos e todos os personagens possíveis. Não tem nem como fazer isso no cinema. Com certeza não. E depois que no cinema eles optaram por fazer uma continuação do filme Capitão América. Exatamente. Não é do filme Vingadores, não é dos X-Men, que inclusive nem é deles, eles não vão poder usar mesmo. Mas é uma continuação do Capitão América. Eles arrumaram uma forma de adaptar para que fizesse sentido para a história do Capitão América. Até porque no Capitão América 2, o Soldado Invernal, você tem um arco de história, que é o arco da queda da S.H.I.E.L.D., né, que tem reflexo diretamente nos filmes que vieram depois, que tem reflexo no Agents of S.H.I.E.L.D., no seriado. E aí você tinha um arco que não tinha sido fechado, que era a história do Bucky Barnes, ou seja, a história do Soldado Invernal. Então você tinha que completar isso no filme, porque, galera, precisa ficar muito claro, não é um filme dos Vingadores, né? O último dos Vingadores foi o Vingadores Era de Ultron. O Guerra Civil, apesar de ter todos os heróis praticamente do universo cinematográfico da Marvel, até então, ele é um filme do Capitão América, então o foco do filme é o Steve Rogers. Né? Mas mesmo assim, eu acho que ele perdeu um pouquinho, na minha opinião, do que mais me atraiu, que eu mais gostei no Capitão América 2. Que é aquele tema de espionagem, aquela coisa meio investigativa. Ele virou um filme de super-herói. Sim. Né? Ele virou um gibi, ele virou uma graphic novel convertida para o formato da mídia cinematográfica. Para facilitar para vocês que ou só assistiram o filme ou só leram HQ, ou fizeram os dois também, depois se vocês quiserem complementar nos comentários, participando, fique à vontade. É assim, a semelhança é polarizar o universo em dois grandes grupos, né? Capitão América e Homem de Ferro. Em torno do quê? Da polêmica de se registrar e de se submeter ao governo. A um tipo de legislação que até então eles não precisavam respeitar, né? Tirar um pouco da autonomia deles, né? Na graphic novel, na HQ, não era o Tratado de Sokovia, não tinha nada disso. Nem aconteceu, isso daí foi para fazer o gancho com os outros filmes da Marvel. Exato, né? Na verdade foi um incidente que aconteceu com um reality show, um reality show que era feito com os Novos Mutantes, e esse reality show eles estavam perseguindo alguns vilões, e aí tinha um vilão que tinha capacidade de se explodir. Ele não morria quando fazia isso, como era o nome? Nitro, ele mesmo. E aí, no arco da história da revista, ele usa o poder enquanto ele está enfrentando a Namorita e o Speedball, né? Como que fica o Speedball em português? Speedball. É terrível lembrar o nome dos caras, porque eles fazem umas traduções horríveis aqui no Brasil. Mas enfim, aí o Nitro se explode, só que ele está do lado de uma escola infantil. Então ele mata todo mundo que está na escola. E aí que vem a necessidade e a repercussão de você registrar os heróis, né? Tá vendo, crianças? Isso é o que acontece quando vocês consomem o tipo de programa igual o Big Brother. Os caras falam, não, Big Brother, as pessoas querem saber o que acontece na rotina dos super-heróis. Vamos filmar a invasão dos heróis ao covil dos vilões. Olha só, o herói super-herói explodiu o quarteirão. Parabéns, rede nacional. E aí entra todo o contexto. E aí a polarização acontece também na revista. Então o Homem de Ferro, Tony Stark, é a favor do registro, e o Capitão América é contra, porque o Capitão América é o sentinela da liberdade. Né? Então faz sentido que o cara seja contra. Então vamos para as diferenças, que na verdade são muito maiores, na verdade. Né? No Guerra Civil do Gibi, o que acontece?
eles querem preservar a identidade, justamente por causa disso, porque eles têm medo que os vilões saibam quem são eles, quem são as pessoas que eles amam, com quem eles se relacionam, e comecem a usar isso contra eles, né? E muitos heróis ainda têm a identidade desconhecida, muitos mesmo na HQ, né? Inclusive o Homem-Aranha é um deles, ele é o peso da balança, que tem um papel fundamental no gibi que não foi muito bem explorado no filme. No filme a proposta é apresentar o Homem-Aranha no universo Marvel, né? Já depois que foi feito o acordo entre a Sony e a Marvel Studios para que pudesse utilizar os direitos do Homem-Aranha no filme. E aí vai ter o Homecoming, que é o próximo filme do Homem-Aranha, onde vai aparecer o Homem de Ferro e alguns heróis da Marvel também. Esse foi o acordo. Alright, I've run out of patience. On to Ruse! Hey everyone. Mas já adianto que foi o melhor Homem-Aranha ever até o momento. Sem dúvida. Agora sim o Homem-Aranha. Você olha o Homem-Aranha, não é um velho de 90 anos que usa uma balada geriátrica se fazendo passar por adolescente, sabe? Não é aquele tiozão que você encontra na balada com 90 anos de idade cortejando as menininhas. Tiozão do Zé Botelho pra mercado, adequado pra época, né? Tiozinho da Suquita, né? Suquita paga nós. Não, o cara é um adolescente, o cara fica ludibriado com tudo pra ele. Nossa, que fantástico! Ai, verdade. Tipo, várias vezes no filme, inclusive tem isso, né? Ele para o que ele tá fazendo e fala, nossa, você é capaz de fazer isso? Que legal! Nossa, você tem um braço biônico! Ele fica surpreso, tudo é novidade pra ele, né? Os outros não, os caras já estavam preparados, já o Spider-Man ele dava bem com isso. Isso é ridículo, né? Outra coisa da Guerra Civil do gibi, que não acontece no cinema, que eu acho que é fundamental na Guerra Civil do quadrinho, é a aparição do Justiceiro. Sem dúvida, sem dúvida. Justiceiro do Netflix, venha logo o seriado, porque vai ser muito, muito foda. Só pela demonstraçãozinha que a gente teve na segunda temporada do Demolidor. Porque o que acontece? O Homem-Aranha, ele começa do lado do Tony Stark. Isso. E aí acontece uma merda justamente por conta de revelar a identidade dele. E aí ele fala, puta, fiz merda e um monte de outras pessoas vão se fuder igual eu tô me fudendo, então talvez eu tenha que rever meu posicionamento. Quando ele decide fazer isso, Tony Stark não deixa. Porque ele já tinha dado uma armadura uma roupa high-tech do Homem-Aranha, que na né? verdade era também uma forma de controlar ele e não deixar ele fugir do controle, né? E aí ele é rastreado, mano, ele é espancado, assim, os caras arrebentam o Homem-Aranha. Junta vários vilões, 3 ou 4 vilões do Homem-Aranha. Aquele que... são vários. Mistério e mais uns caras. Eles arrebentam o Homem-Aranha aparece é uma cena num subway, assim, tipo um esgoto, e aí não é na lanchonete, não. Estão arrebentando com ele, e aí aparece só tirinhos, né? Quando a gente já sabe quando o Justiceiro vai aparecer, né? Porque aparece só bang, sangue, né? E aí o Justiceiro arrebenta os caras, pega o Homem-Aranha e leva pra Resistência, no caso, que é o Steve Rogers, e joga ele e fala assim, alguém, por favor, cuida do menino que ele foi espancado, né? E aí acontece uma outra coisa que é muito sensacional. O que acontece? O Capitão América está com uma força extremamente defasada em relação ao Homem de Ferro. E ele precisa de mais gente. E porque é uma parte dos Vingadores que ficou com o Capitão América, que é a parte dos heróis B. Né? Então assim, é o Hulkling, sei lá, é um monte de herói que não é o herói de primeiro escalão né, dos Vingadores. Então ele precisa de reforço. E aí o que ele faz? Ele recorre a vilões. Entendendo que os vilões também teriam interesse em não precisar revelar sua identidade, não precisar responder pro governo e tal. Só que o que acontece? O Justiceiro, ele é um cara que ele pode ser questionado a moral dele, mas é muito rígido. Todo mundo sabe o que ele defende e o que ele não defende. Vamos fazer um adendo. O nome Justiceiro no Brasil não faz jus ao que é o nome verdadeiro. Ele é Punisher, ele é punidor, ele não é Justiceiro, é diferente. Exatamente. E aí ele chega na sala e o que acontece? Ele dá de frente com 2 vilões. Ele não titubeia. E aí não titubeia, ele puxa a arma e mata os dois aqui numa roupa, assim, com um tiro na testa. E aí todo mundo pega ele, o Steve Rogers, o Capitão América, vai pra cima dele, arrebenta, começa a bater nele. Você é um psicopata, você é um maníaco. E aí ele começa a bater, e o Justiceiro não esboça a reação dele, fala, por que você não tá reagindo? Reage! E aí ele fala, contra você não, Capitão. Não é você, meu inimigo. Essa é icônica, realmente. E aí isso é a primeira vez que leva o Steve Rogers a refletir sobre o que eles estão se tornando, quais são as consequências dessa resistência que eles estão fazendo. Sim. É a primeira vez que ele fala, puta, será que a gente tá fazendo certo? Será que a gente não tá se transformando de alguma forma pelas decisões que a gente está tomando? E o Steve Rogers é o cara mais idealista do Marvel, né? A história transcorre, e ela transcorre num ritmo frenético como o do filme. Então você tem aqui, eu acho que 6 ou 7 edições no encadenado, e a história vai transcorrendo, há um embate entre os heróis, entre as duas facções, pelo menos 2 vezes. Na primeira vez o Steve Rogers é quase morto pelo Homem de Ferro. Que é o Homem-Aranha sendo trazido pelo Justiceiro. E aí na segunda vez o Capitão América utiliza do artifício do Visão para poder desabilitar a armadura do Homem de Ferro e conseguir vencer o Homem de Ferro. Só que assim, gente morre,
Diferente do que acontece na revista, a Marvel não teve no cinema coragem de matar ninguém. Então o James Rhodes quase morre, aí o Justiceiro sendo surrado pelo Capitão. O James Rhodes quase morre, a exemplo do que aconteceu no Guerra Civil 2, né, que a gente acabou de falar no vídeo anterior. Só que a Marvel não teve a mesma coragem no universo cinematográfico. E aí, o que acontece? Ao perceber a proporção que a coisa tomou, o Capitão América, como o Sentinela da Liberdade, como o cara que é o ponto de equilíbrio dentro dessa loucura toda, ele dá um passo atrás e fala, pera, eu não posso deixar que isso continue. E aí ele tira a máscara e se entrega. Aí todo mundo fala, Capitão, você não pode se entregar. Ele fala, não, mas não é o Capitão América que está se entregando, é o Steve Rogers. E aí ele se entrega. Eu achava, não sei se você vai concordar, eu pensava muito isso, que é aquela história de que como é que é o nome do cara que faz o Capitão América no cinema? O Chris Evans. E o Chris Evans ele tinha menos contratos do que o cara que faz o Bucky Barnes e que eu tinha toda a certeza que a Marvel ia matar ele no final do Guerra Civil. Eu tinha certeza que ele ia morrer no julgamento, que nem ele morre na revista, que aí tem a morte do Capitão América no julgamento logo depois da Guerra Civil. Eu tinha certeza absoluta que o escudo ia pro Bucky, que ia ter o Sentinela da Liberdade e que ia ter o... Até porque eles apresentaram no próprio filme o vilão que na HQ mata ele, que é o Crossbones. Exatamente, né? Exatamente. Tinha alguns indícios mesmo. Mas não tiveram a coragem pra fazer. Então, eu acho até porque, como eles já têm o Guerra Infinita vindo pela frente e o Capitão América talvez fosse dar muito trabalho ressuscitar ele e explicar como ele voltou. Daria pra usar a Feiticeira Escarlate pra fazer isso, a joia do infinito da realidade. Não sei se não foi uma opção mais preservada pra não ter que se envolver muito depois. Foi menos corajosa, eu acho. Sem dúvida. Mas talvez não tivesse o mesmo impacto pra quem não é fã de revista, né? Quem não é fã do... Mas assim, no final das contas, pensando que é uma adaptação e uma continuidade pro Capitão América e um gancho que vai unir algumas histórias, eu acho que foi satisfatório. Também. Se você desvincular ele da HQ. E eu gostei muito do filme. Eu gostei bastante do filme. Gostei também. muito do filme, eu acho que... Então, assim, eu acho que a maior diferença é que eles conseguem fazer uma amarração muito boa da história, em menor escala do que a revista, obviamente. E teve muito fã que fez muita comparação desse filme com Batman vs Superman. Que a gente já falou, inclusive, do Batman vs Superman. Se você quiser saber, clica no izinho aqui em cima também. E assim, compararam muito porque realmente são parecidos, talvez em tema, não sei. Mas eu acho que o Guerra Civil, ele é muito melhor conseguido, ele é muito melhor amarrado, ele é muito melhor transposto da história do quadrinho para a mídia de cinema. Não sei se você concorda. Concordo sim. Pra mim, o melhor filme da Marvel ainda solo é o Capitão América 2 e Soldado Invernal. Eu acho e o Guardiões da Galáxia, pra mim, de ainda grupo Guardiões da Galáxia, top. sem dúvida nenhuma. É top. Galera, se vocês curtiram, comenta, se inscreve no canal, sugere pauta, tema, o que vocês querem ver, que a gente tá aqui também pra abrir uma grande mesa de discussão, então tudo que vocês quiserem trazer vai enriquecer bastante pra gente. Beleza, galera? É isso aí, valeu. Abraço.